Olá, meu nome é Valtair Miranda e hoje no nosso canal Espiritualidade Apocalíptica nós vamos para o quarto vídeo da série Ventos da Reforma. Vamos explorar a rede de relações políticas, religiosas e sociais que viabilizou o cenário da Reforma Protestante. O império do qual Lutero fazia parte era uma entidade política única, mas fragmentada. Ao contrário de reinos centralizados como a França e a Inglaterra, o Sacro Império era composto de centenas de principados, ducados, bispados e cidades livres. Essa descentralização criou um ambiente complexo, onde o poder político estava disperso entre diversos senhores locais, príncipes, bispos e cavaleiros. O imperador, ainda que fosse considerado a figura de autoridade máxima, não exercia controle absoluto sobre essas regiões. A sua eleição dependia de 7 príncipes eleitores, que incluíam 3 príncipes seculares e 4 príncipes eclesiásticos, como os arcebispos de Mainz, Colônia e Trier. A escolha do imperador não era apenas uma questão política, mas também envolvia considerações religiosas, o que complicava ainda mais a administração do império. Esta fragmentação política desempenhou um papel fundamental no surgimento da reforma de Martinho Lutero. A partir de 1517, com a publicação das 95 Teses, o Martinho passou a criticar principalmente o comércio das indulgências, que permitia que os fiéis comprassem o perdão de pecados em troca de dinheiro. Essa prática não apenas corroía a integridade espiritual da igreja, mas também explorava os pobres, uma questão que já estava criando divisões entre o clero e a população. Além disso, o clero local muitas vezes estava mais preocupado em garantir a sua posição política e financeira do que em guiar espiritualmente o rebanho. Por outro lado, a política interna do Império Germânico oferecia brechas para que líderes regionais abraçassem ou rejeitassem a reforma. Príncipes como Frederico, lá da Saxônia, protegeram Lutero da excomunhão e da prisão, criando refúgios para que ele continuasse desenvolvendo as suas ideias. Esses príncipes, ao adotarem a reforma, não estavam apenas defendendo um novo movimento religioso, mas também fortalecendo sua própria autonomia em relação ao poder central do imperador e da Igreja Católica. Eles viam a reforma como uma oportunidade de reforçar sua autoridade local, reduzindo o controle romano e, em muitos casos, também enriquecendo-se com as terras que eles confiscavam da Igreja. Culturalmente, o Império Germânico estava em um momento de transição. A Renascença havia chegado à Europa Central, trazendo novas ideias humanistas que desafiavam as estruturas medievais. A invenção da imprensa, ali por volta de 1440, por Gutenberg, revolucionou a comunicação. As ideias de Lutero se espalhavam rapidamente, em grande parte, graças à impressão de suas obras. No espaço de poucos meses, as suas 95 teses estavam sendo debatidas em todas as partes do Império, uma velocidade de difusão inédita na história europeia até aquele momento. Além disso, o contexto social no qual Lutero atuou era marcado por uma crescente insatisfação popular. A maior parte da população vivia em áreas rurais e o campesinato sofria sob pesados impostos e a exploração dos senhores. Essa insatisfação resultou em tensões que culminavam em conflitos como, por exemplo, a Guerra dos Camponeses de 1524, um conflito onde muitos buscaram inspiração nas ideias reformistas de Martinho Lutero, para questionar tanto o poder dos senhores quanto o poder dos bispos. Apesar de Lutero não apoiar os camponeses e a revolta, esse evento demonstrou como ideias reformistas ecoaram em diferentes camadas da sociedade, muitas vezes de maneira inesperada. Teologicamente, a crise da Igreja Católica era evidente. No século XVI, o papado estava profundamente envolvido em questões políticas, principalmente na Península Itálica, financiando as artes, financiando as guerras, em detrimento do cuidado pastoral. Os papas da época, como Leão X, por exemplo, estavam mais preocupados com a construção de grandes obras renascentistas, como a Basílica de São Pedro, do que com as reformas espirituais necessárias para a Igreja. Lutero, em suas críticas,
não apenas atacava a prática das indulgências, mas levantava questões profundas sobre a autoridade da Igreja e do Papa, promovendo uma volta às Escrituras como a fonte suprema da fé cristã. A Reforma Protestante, portanto, não surgiu de um vácuo histórico, não surgiu do nada. Ela foi resultado de um encontro entre o contexto político fragmentado do Sacro Império, as tensões sociais crescentes e uma igreja em crise, uma crise teológica, uma crise moral. Lutero foi apenas a faísca que acendeu o fogo que já estava preparado para arder por todo o continente europeu. E por isso, ao olharmos para o Império Germânico no tempo de Lutero, vemos não apenas a história de um homem, mas de um sistema que estava à beira de um colapso. A descentralização política, a insatisfação popular, a inovação tecnológica, a crise eclesiástica, tudo isso acabou criando o cenário perfeito para que as ideias de Martinho Lutero finalmente viessem a florescer. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com os seus amigos e dê o seu like. Isso vai ajudar o algoritmo de YouTube a divulgar o nosso conteúdo. Eu tenho 2 cursos EAD para te oferecer. O link para eles está aparecendo para você neste momento à esquerda, eu acho que é deste lado. Basta apontar o seu celular para o QR Code e fazer a sua inscrição. Do outro lado da sua tela vai aparecer também uma sugestão de 2 vídeos aqui do canal para você assistir. Até a próxima, se Deus quiser.